A nossa primeira apresentação, começamos então por apresentar aquilo que é a estrutura de contas proposta para o IVA. Portanto, esta estrutura de conta que aqui nós vemos foi aprovada pelo DP 180/19, que é o regulamento do IVA. Temos a conta 34.5, que é a conta do IVA, a conta que foi adaptada no nosso Plano Geral de Contabilidade. E depois temos então as suas ramificações, a 34.5.1 como sendo o imposto sobre valor acrescentado suportado, ou melhor, como o doutor Adilson fez a apresentação de questões um pouquinho mais avançadas, eu vou tentar reduzir aqui para quem está também a aprender o IVA pela primeira vez. Quando a gente fala de imposto sobre o valor acrescentado suportado, IVA suportado, nós estamos a falar então daquele valor, ok? A quantidade monetária em que uma determinada empresa vai suportar no momento em que vai comprar um determinado bem ou então um determinado serviço ou qualquer outra operação que dá lugar à tributação do IVA com o imposto incluído. Portanto, se nós somos uma entidade, somos uma empresa, vamos comprar, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos comprar mercadoria, o nosso fornecedor vai vender-nos com o IVA. Portanto, aquele IVA em primeira instância é um IVA suportado, ok? A partir do momento em que nós estamos a comprar um determinado bem ou um determinado serviço e na fatura contém o IVA, nós chamamos aquilo de IVA suportado. Posteriormente, vem então a questão legal, ok? Se o IVA em que nós suportamos dá ou não lugar à dedução. Quando nós falamos de dedução, nós estamos a falar do direito de recuperar o IVA que nós suportamos, ok? Portanto, quando eu falo que sobre o IVA dedutível, eu falo propriamente do direito de recuperar o IVA que nós suportamos. Quando nós vamos comprar uma mercadoria, o nosso fornecedor vai adicionar o IVA na fatura se aquele bem ou aquele produto que está a ser vendido dá lugar à tributação do IVA. Portanto, aquele IVA que nós compramos, em primeira instância, é IVA suportado, mas se a lei dá então o direito de nós recuperarmos esse IVA no momento em que nós vamos fazer a entrega do IVA do mês ou de um determinado período ao Estado, então aquele IVA vai passar a chamar-se de IVA dedutível. Portanto, em algumas situações, conforme já aqui o doutor Adilson explicou, nem todo o IVA suportado será aceito para a dedução, né? Temos aquele caso em que as empresas praticam o prorata. O prorata é aquela situação em que na lei nós chamamos de sobre a dedução parcial, vamos ver isso no artigo 27. Se uma empresa praticar dois tipos de atividade, uma atividade que está sujeita à tributação do IVA e a outra atividade que não está sujeita à tributação do IVA, portanto, ela vai ter que operar em sede de prorata se estiver no regime geral do IVA. Portanto, vamos também ver aqui a conta 34.5.3, que é o IVA liquidado. Nesta conta é, na verdade, onde a gente faz o registro do IVA em que seja a parte correspondente da obrigação a se fazer a entrega ao Estado, ou melhor, a dívida que nós temos ao Estado aqui é propriamente a dívida que nós temos para com o Estado das operações que dão lugar à tributação do IVA. Se eu vender um determinado bem, se eu prestar um determinado serviço e o mesmo serviço dá lugar à tributação do IVA, então o valor do IVA na verdade, não é um valor da empresa, né? Não é um valor nosso. Nós vamos vender um computador a um cliente, o computador está no valor de 100 mil, vamos adicionar mais 14% do IVA, então vamos vendê-lo a 114 mil. Portanto, os 100 mil é o valor da empresa, mas os 14 mil é o valor do Estado. Portanto, estes 14 mil que eu adicionei na fatura ao vender ao meu cliente, é o que eu vou chamá-lo, então, de IVA liquidado, ok? Vou chamá-lo de IVA liquidado. Liquidado por quê? Porque eu estou a reconhecer um imposto que eu deverei entregar ao Estado. Eu, na verdade, sou apenas o entregador do imposto. Quem é o pagante deste imposto é o consumidor final, ou melhor, o adquirente. O adquirente vai ser o pagador do IVA e eu é quem devo cobrá-lo o IVA para posteriormente fazer a entrega
ao Estado. E depois temos também a conta 3454, Imposto sobre Valor Acrescentado, regularizações. Nesta conta, portanto, é onde vão então ser efetuadas todas as regularizações a nível do imposto do valor. Vamos lá ver um exemplo de regularizações. Qual seria o exemplo de regularizações? Se eu comprar uma determinada mercadoria e esta mercadoria está no valor de 100 mil kwanzas, mas o IVA vai dar 114 mil kwanzas. Portanto, a mesma mercadoria que eu estou a comprar no valor de 114 mil kwanzas, que é o valor da mercadoria mais o IVA, posteriormente pode então haver alguma devolução. Eu posso entender que o bem não esteja em condições, então devo fazer a devolução ao fornecedor. Portanto, se eu fazer a devolução ao fornecedor, aí no momento em que eu adquiri com IVA. Portanto, se eu estou a devolver ao meu fornecedor a mesma mercadoria, quando eu adquiri, ela poderia ser, por exemplo, um IVA dedutível. Quando eu vou, então, fazer a devolução, eu devo regularizar o mesmo valor do IVA. Regularizações em sede de IVA podem ser de duas formas. Podem ser regularizações a favor do Estado ou então regularizações a favor do sujeito passivo. Quando nós falamos aqui de sujeito passivo, nós estamos a falar então do contribuinte, da empresa. Quando o valor do IVA está a nosso favor, nós estamos a regularizar, de alguma forma vai diminuir aquilo que é o valor do imposto liquidado, o imposto que nós reconhecemos como sendo dívida com o Estado. Então, aí nós chamamos de regularizações a favor do sujeito passivo, ok? Porque vamos diminuir a dívida que nós tínhamos que pagar ao Estado. E quando, então, o valor da regularização for no sentido de aumentar aquilo que é o imposto a pagar ao Estado, uma das formas de aumentar o imposto a pagar ao Estado seria, no caso, anular um imposto dedutível, né? Se nós anularmos o imposto dedutível, significa que nós, de alguma forma, vamos ter um maior valor a pagar de imposto liquidado. Portanto, são estas duas formas que podem existir em regularizações. Mais à frente, então, com prática, vamos ver outros casos. Depois temos a conta 3455, que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado ao Apuramento. Portanto, é nesta conta onde nós vamos fazer o cruzamento de todas as contas acima citadas. As contas da 3451, 52, 53 e 54, posteriormente devem ser cruzadas para então apurar definitivamente qual é o valor do imposto naquele período, ok? Vamos fazer o apuramento do imposto naquele período para a gente saber se estamos, então, numa situação de IVA a pagar ou estamos numa situação de IVA a recuperar. Quando nós falamos de IVA a pagar, vou aqui voltar a esclarecer, IVA a pagar é naquelas situações em que o valor do imposto liquidado seja maior que o valor do imposto dedutível. Já o IVA a recuperar é naquelas situações em que o valor do imposto que nós temos que temos o direito de recuperar seja maior, então, do que o valor do imposto liquidado. Portanto, aí vamos estar numa situação de IVA a recuperar. É o que o doutor Adilson acabou de explicar, que depois o IVA a recuperar temos as regras definidas no DP 180, que é o regulamento do IVA, que nos diz, então, como é que se deve seguir os caminhos para efetuar a recuperação. A recuperação pode ser dedutível para próximos períodos, se nós entendemos que vamos começar do valor a recuperar, vamos começar a deduzir para os próximos períodos, ou como também se, então, cumprir com aquilo que é estabelecido no regulamento, que são 3 meses consecutivos, e ter um valor mínimo ou acima de 300 mil kwanzas, então podemos pedir o reembolso em valor ou em certificado de dívida. Portanto, já aqui a conta de IVA sobre o valor acrescentado ao reembolsos pedidos, é isso que nós estamos aqui a falar dos reembolsos. E depois temos também imposto sobre o valor acrescentado a liquidações oficiosas. As liquidações oficiosas, nós se formos no Código do Imposto do Valor Acrescentado, a Lei 7/19, nós vamos ver então que são sujeitos, no caso do IVA,
não só a própria entidade, como também não só aqueles que vão cobrar o IVA de forma errada, mas como também a própria AGT. A AGT também pode liquidar o IVA, ok? As pessoas jurídicas que podem, no entanto, liquidar o IVA, a AGT também faz parte dela. Se entender que do cálculo de um determinado valor não esteja correta, portanto, a AGT pode, por meio dos seus métodos, então, aplicar as devidas correções.